73 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 361, e Innsbruck autor, Voando Sozinho tradutor, Endless Fantasy Nublina voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Como folhas murchas no outono, os monstros caíam graciosamente na pilha de neve. Os inimigos atrás do primeiro grupo que caiu tomaram o espaço vazio na frente. Um a um, eles continuaram a cair repetidamente. Ding! Você e os membros do grupo ao redor mataram o seguidor fanático. Obtivemos 9.494 pontos de experiência, 50 pontos bônus de grupo. Ding! Você e os membros do grupo ao redor mataram o seguidor fanático. Obtivemos 9.494 pontos de experiência, 50 pontos bônus de grupo. Como pipoca, o som de estalo da notificação do sistema continuava ecoando nos ouvidos de todos. Quanto aos pontos de experiência, eles estavam subindo tão rápido que praticamente davam para ver a barra de experiência se enchendo aos poucos. Um monstro elite concede 10 vezes mais pontos de experiência que um monstro normal. Como matavam tantos monstros de elite como se fossem moscas, Zhang Yang e o bar de experiência de todos os outros estavam se enchendo como um copo cheio de cerveja em um bufete livre para todos. 30 segundos depois, após o término das habilidades, todo o salão estava coberto de cadáveres e alguns seguidores fanáticos que entraram no salão um pouco depois. Como dizem, o madrugador pega a minhoca, mas o segundo rato pega o queijo. No entanto, o problema era que esse queijo retribuía. Zhang Yang e o grupo limparam todo o salão e garantiram que não restasse nada. Eles levaram menos de um minuto para matar todos os monstros. Por outro lado, como todo jogador de Morpeg sentiria, matar era fácil, mas o saque ocupava a maior parte do tempo. Como esperado do autor original, habilidade super desequilibrada. A multidão trabalhou junta para coletar todos os saques. Eles haviam coletado tantos equipamentos, de seda, e mais de 10 equipamentos cinza prateados. Ao entrar em mapas de nível 80 ou superiores, quase todos os chefes cinza prateado eram tratados apenas como níveis verde cobre. Basicamente, eles não valiam nada. Dito isso, ainda havia alguns equipamentos que podiam ser vendidos por algumas moedas de ouro, especialmente aqueles que tinham efeito de conjunto de equipamentos fixos, botas de couro de rinoceronte, cinza prateado, armadura de couro, defesa, mais 12 vitalidade, mais 67 força, mais 34 destreza, mais 76 requisito de nível, 80 conjunto de equipamentos da guarda do rinoceronte efeito, botas de couro do rinoceronte. Refeito de 3 conjuntos, bônus de 100 de destreza. Os milhares de monstros de elite produziram um total de 11 botas de couro de rinoceronte, 9 casacos e 8 luvas. Em exato, eles haviam cultivado um total de 8 equipamentos completos de cenário. Agora que tinham vários conjuntos completos, vendê-los por alguns milhares de moedas de ouro por conjunto não seria um problema. Weyer esfregou o casaco com seus dedinhos e disse, porque o efeito do set se chama guarda do rinoceronte, quando o equipamento foi feito da pele do rinoceronte. Deveria se chamar açougueiro do rinoceronte. A pergunta foi feita por Weyer, porém, todos viraram a cabeça para Zhang Yang em uníssono. Zhang Yang ignorou a multidão. Era uma pergunta, e responder só seria desperdiçar sua saliva. Brook não participou da luta, em vez disso, permaneceu em pé em seu trono mesmo depois que todos os seguidores fanáticos foram mortos. O chefe já havia saído do modo história e agora caía na categoria de mundo aberto. Ele só atacava quando os jogadores entrassem no alcance de agro dele. Todos esperavam em suspense. Zhang Yang encarou o chefe, e todos fizeram a mesma pergunta. Qual é o plano? Na presença de um chefe Violeta Platinum, havia uma certa pressão. Todo mundo ousava tentar qualquer coisa. Afinal, era o chefe mais forte que já enfrentaram até então. Na verdade, Zhang Yang não enfrentou esse chefe em sua vida. Ele pensou por um tempo. Acho que todos deveríamos nos retirar para fora. Vamos atraí-lo lá e lutar lá. Pelo menos podemos lutar montando as montarias. Lutar enquanto está em uma montaria de batalha aumentaria a expectativa de vida do jogador, como em HP. Também poderia fornecer um certo grau de poder de ataque. Diferente de Zhang Yang e outros jogadores da classe Caçador, se o resto pudesse desmontar suas montarias e fazer seus pets lutarem junto com eles, seria eficiente.
Pelo menos a classe de alcance não precisaria estar no alcance corpo a corpo para que os petes de batalha participem. Todos concordaram com o plano de Zhang Yang e recuaram em direção à entrada do altar. Zhang Yang deu um tapinha no ombro do Gordo An e disse: "E aí, Gordo, controle seu bichinho e tire o chefe de lá." O Gordo An virou a cabeça rapidamente. Com lágrimas de crocodilo, Gordinho An chorou: "Mano. Por que eu? Porque você é meu irmão. Mano, isso é trapaça." Sabendo que não tinha muita escolha, Gordo An controlou seu filhote de urso branco em direção ao interior do altar. Na verdade, ele queria imitar o estilo de Zhang Yang e saiu propositalmente à caça de um filhote branco. No entanto, ao contrário de uma montaria de batalha rara, o filhote de urso branco que ele domou era limitado apenas como animal de estimação. Não podia ser usada nem como montaria de batalha. Um caçador podia invocar tanto uma montaria de estimação quanto um animal de estimação na mesma instância. Eles tinham um benefício: se um ou outro morresse em batalha, isso não afetaria o tempo de recarga do outro. Enquanto outros jogadores teriam que esperar 10 minutos de tempo de recarga para reinvocar a montaria de batalha. "Seu sacrifício será lembrado, filhote", gritou Gordinho An quando o pequeno ursinho branco entrou na faixa de ataque do chefe. As meninas ficaram todas aí e quando viram o pequeno, desajeitado, fofo e adorável mamífero tentando chegar até o chefe. O chefe percebeu o urso e imediatamente se levantou do trono para perseguir o pequeno urso. Imediatamente, Gordo controlou o urso para que se virasse e corresse freneticamente de volta para ele. Embora a velocidade de movimento do chefe fosse muito maior que a do filhote, ela estava um pouco atrasada, já que o pet rapidamente saiu do alcance de ataque do chefe. No entanto, depois de 2 a 3 segundos, o chefe reduziu a distância entre ele e o filhote para 20 metros. O chefe imediatamente parou e começou a lançar seu feitiço. Lançando míssil de fogo. 0,5 segundos. 1 segundo. 1,5 segundos. Pac. O feitiço, que exigiu mais de 2 segundos de conjuração, falhou no momento em que o filhote conseguiu sair do alcance de ataque do chefe. Brook teve que parar de lançar e voltar a perseguir. O maior problema dos controles de IA era o fato de que eles não pensavam no futuro nem agiam em resposta às táticas dos jogadores. Ele só se move, ataca e lança habilidades com base em sua programação original. Esse chefe foi programado para perseguir e atacar o alvo quando ele estava dentro do alcance. Ele não se aproximava do filhote, mas sim até que o filhote estivesse na distância de arremesso de 20 metros, que era o alcance máximo do chefe. Isso fez com que o pequeno urso branco tivesse tempo suficiente para fugir do chefe e impedir que ele recebesse qualquer ataque dele. O pequeno animal de estimação escapou em segurança e voltou ileso para o lado de Gordinho An. Todos ficaram surpresos e um pouco nervosos ao ver que o urso estava completamente ileso. O Gordo An deu um tapinha no ursinho e riu. "Ah! Como esperado do meu próprio animal de estimação. É mais forte e melhor que os outros." Enquanto o resto estava de prontidão, Zhang Yang já estava em sua tartaruga mítica, esperando na frente o chefe chegar. Quando conseguiu ver o chefe, Zhang Yang lançou uma lança de obliteração, para chamar a atenção do chefe. Menos 3,385. Brook recebeu dano e imediatamente parou de perseguir o urso. Parou onde estava e começou a entoar um míssil de fogo para Zhang Yang. Qual era o pior inimigo que um guardião poderia enfrentar? Tipo mágico. Zhang Yang imediatamente pulou da tartaruga e correu em direção ao chefe. Avançar. Deslizando no chão branco, Zhang Yang esbarrou no chefe e o golpeou com seu machado de uma mão. Menos 2,177. Desta vez, o chefe terminou seu cântico e lançou um projétil flamejante em direção a Zhang Yang. Menos 13,426. Contra-atacando o dano de 4 dígitos de Zhang Yang com um ataque de 5 dígitos, Zhang Yang sofreu um dano enorme. Um guardião perderia todo o significado de sua imensa defesa física, já que um ataque do tipo mágico seria afetado pela defesa mágica. Nem mesmo bloquear foi útil nessa situação. Se o chefe conseguisse causar mais de 13.000 de dano a cada 2 segundos, nem mesmo o super curandeiro como Enshui conseguiria lidar com o suporte. Ainda assim, enfrentando um chefe Violeta Platinum, seu equipamento soberbo e controle de mana eram profundos o suficiente para lidar com a batalha, embora exigisse muito esforço. Felizmente, Zhang Yang estava bem preparado, com muitas habilidades de sobrevivência. Luz estelar infinita. Tente ganhar mais agro. Se eu não aguentar a pressão,
Vou limpar minha agressividade com sombra do vazio. Tente ao máximo pegar a atenção. Aí, chefe, disse em inglês Stalid. Nesse grupo, seu papel era ser o tanque secundário. Se ele não pudesse assumir o papel, não havia mais motivo para manter um jogador inútil, não atacante e não curandeiro no grupo. A tartaruga mítica era lenta, mas conseguiu se aproximar de Zhang Yang para permitir que ele pulasse em suas costas. Quando Zhang Yang entrou, seu limite de HP subiu para 128.190. Para comparar, a montagem cinza prateada que o inglês Starlight tinha era apenas para fornecer um mísero limite máximo de 32.480 HP para o inglês Starlight. A diferença era realmente o céu e a terra. Não havia como evitar. Inglês Starlight era apenas nível 77. O equipamento que ele usava era uma mistura de equipamentos amarelo-dourados nível 60 e nível 70. Não havia peças de equipamento Violete Platinum nele. No entanto, mesmo que seus PV fossem considerados baixos, outros talvez não conseguissem competir com ele, a menos que conseguissem uma montaria de batalha Violeta Platina como Zhang Yang. Zhang Yang imediatamente assumiu o controle da luta e todos puderam relaxar e se concentrar em atacar. Foi sorte que o nível do chefe estava no nível 86. An Shui e o resto do grupo estavam principalmente entre o nível 77 e o nível 78. O dano que podiam causar não foi totalmente reduzido devido à penalidade de nível. A potência de ataque era ainda maior quando Zhang Yang havia acumulado até 5 camadas de defesa aleijada. Quem tinha montarias de batalha era o que mais gostava. O dano que as montarias de batalha deles podiam causar era bastante significativo. Tolos! A morte esteja sobre você. Você não pode esperar conquistar o filho do deus do fogo. Gritou Brook. Com uma explosão alta, um total de 9 bolas de fogo saíram da varinha de Brook e dispararam em direção a todos. Jing. Brook usou, mas missile. Normalmente, ataques de habilidade só podiam ser bloqueados por habilidades defensivas. Como o grupo não sabia da natureza da habilidade, eles não usaram nenhuma habilidade defensiva e enfrentaram o ataque de frente. Menos 15,000. Menos 15,000. Instantaneamente, exceto pelos 2 tanques, o resto do grupo sofreu 15.000 de dano. Ah, qual é? Gritou An Shui em um acesso de raiva. Bufando de vapor, An Shui xingou todo tipo de palavrão e se virou para lançar todo tipo de habilidade de cura em massa para curar o grupo. Pequena Yang, da próxima vez, tente recrutar a querida da fantasia para essa festa. Como tem um slot vazio, é melhor preenchê-lo. É melhor e mais seguro ter 2 curandeiros, não é? Disse o Gorduan. Zhang Yang riu. Diga a verdade. Você quer que ela esteja aqui, para te curar ou para ficar com você? Nei. E como você está com Xiao Ei ultimamente? Ei. Espere o convite para o jantar de casamento. É? Gordo. Você vai se casar? Gritou Eianger, em puro choque. Qual irmã neste mundo se jogou contra a parede e ficou com o cérebro todo ferrado? Isso era um pouco demais, até para o Eianger. Zhang Yang defendeu seu irmão de armas e disse, vamos. Não diga isso. Nosso gordo aqui tem alguns pontos bons, sabe? Como o quê? Perguntou An Shui do nada. Sim. Como o quê? Disse Gordin Wan, virando o rosto para Zhang Yang. Bem. Zhang Yang ficou perplexo. Encontrar bons pontos sobre o Gordo seria o mesmo que encontrar as chances de sobrevivência enquanto luta contra um chefe violeta platina, vestindo apenas equipamentos de nível cinza prata. Todos riram do silêncio de Zhang Yang. Só o Gordon sorria amargamente, dando de ombros resignado. Ah, paciência. O ataque, mas Misli, do Brook poderia ser lançado sem aviso. A habilidade era um incômodo, pois podia mirar em todos que estavam por perto. Quando os jogadores não tinham tempo para se defender da habilidade, o curandeiro do grupo, que era An Shui, estava passando por um momento difícil. Felizmente, quase todos tinham montarias de batalha, e junto com Zhang Yang, aura de vitalidade, que proporcionam um bônus de 16% de vitalidade, eles podiam aguentar 2 tiros da habilidade sem serem mortos. Isso deu a An Shui tempo suficiente para curá-los. Ainda assim, o ataque de Brook foi forte. Mesmo com An Shui como super curandeiro no grupo, Zhang Yang foi forçado a usar uma habilidade sobrevivente, uma poção de cura, transmutação de grau 9, e ainda assim sofreu uma grande perda de HP.
Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 362. O fragmento da chave da quinta dimensão. Como sempre, o poder total de ataque do partido de Zhang Yang não deve ser subestimado. O chefe era forte, mas o grupo também. Eles conseguiram reduzir o HP de Brook para 75% em menos de um minuto. Durante esse tempo, Brook ergueu a varinha e gritou: Espíritos do fogo! Eu te chamei para me ajudar. Em um piscar de olhos, 8 elementais de fogo apareceram no campo de batalha. Eles haviam sido milagrosamente formados a cerca de 40 metros do chefe. Devagar, os elementais se moveram em direção ao centro, onde se espalharam até onde Brook estava. Os elementais tinham apenas metade da altura de um homem. Queimando no ar, pairavam a alguns centímetros do chão, como as orbes brilhantes de fantasmas. Jing. Brook usou invocar espíritos do fogo, espírito do fogo, elite. Invocado. Nível. 85 HP. 100.000 defesa. 450 imediatamente. Zhang Yang mudou de alvo e chamou um alvo. Mirem nos capangas. Normalmente, quando o chefe invoca algo, ele mira nos jogadores e os persegue. Seus papéis eram simples: imobilizá-los ou danificá-los. O jogador pode simplesmente se afastar e matá-los antes que algo ruim aconteça. Desta vez, os elementais invocados estavam todos se movendo em direção ao chefe. Deve ser uma agenda oculta por trás dos movimentos deles. Além disso, a velocidade lenta dos movimentos praticamente dava aos jogadores a chance de destruí-los. Como os chefes anteriores que Zhang Yang enfrentou, os lacaios invocados podiam fortalecer o chefe ou até curá-lo. Por qualquer meio necessário, seria sensato matá-los antes que pudessem fazer qualquer coisa. O resto da equipe entendeu, sem que Zhang Yang pudesse apontar para eles. Jogadores de combate corpo a corpo puxaram as rédeas de suas montarias e foram para enfrentá-los. Jogadores de ataque à distância ficavam de longe e atacavam dali. Depois de alguns tiros experimentais, foi exatamente como Zhang Yang havia imaginado. Os elementais não atacariam o jogador, muito menos prestariam atenção a eles. Infelizmente, os elementais não seriam afetados por nenhuma habilidade de efeito de status. Eles simplesmente continuavam, em uma velocidade constante e ininterrupta, em direção ao chefe. O poder de ataque combinado de todos, junto com as montarias de batalha que possuíam, conseguiram matar um dos espíritos do fogo com relativa facilidade. Logo depois, outro caía e virava cinzas. Em seguida, veio a terceira. E então a quarta. Esses espíritos do fogo eram tão lentos que precisaram de mais de 30 segundos para percorrer uma curta distância de 40 metros. Assim, com Sun Xin, Yu e a outra classe atacante tiveram um tempo luxuoso para eliminá-los. Dito isso, ainda seria impossível para eles matarem todos os espíritos do fogo dentro do tempo estipulado. Cada um dos espíritos do fogo tinha 100.000 HP e estavam amplamente distribuídos pelo campo de batalha. Após matar um, os jogadores teriam que viajar uma curta distância para matar o outro. Só esse tempo de viagem já tinha dado ao espírito do fogo a oportunidade de se aproximar do chefe. Zhang Yang começou a calcular e, se a situação continuasse, pelo menos 2 espíritos do fogo teriam conseguido chegar ao chefe. Embora ele não soubesse o que aconteceria se acontecessem, não poderia ser bonito. Zhang Yang hesitou por um tempo antes de pular da tartaruga mítica e correr em direção ao local vazio onde o espírito do fogo foi morto. Ele queria atrair o chefe para longe para estender a distância dos espíritos do fogo e dar mais tempo para a equipe matar os restantes. Embora seus planos e execução pudessem ser impecáveis, Brook não era burro o suficiente para ser enganado. Ou melhor, Brook não perseguia Zhang Yang mesmo quando ele estava agressivo. O sistema pode ter configurado o chefe para ficar parado quando Brook invocou os espíritos do fogo. Ele precisava permanecer parado até que eles viessem até ele ou se fossem mortos. Zhang Yang rapidamente voltou à sua posição original. Poderia haver a chance de os espíritos do fogo curarem Brook, e se fosse esse o caso, Zhang Yang precisava estar no lugar para garantir que, destrutivo golpe, estivesse no chefe. Zhang Yang veio até ele, aplicou um destrutivo golpe, limpo e os 2 espíritos de fogo restantes chegaram ao chefe. Brook riu e apontou a varinha para um dos espíritos do fogo. Que o espírito do fogo purifique seus pecados. Frum. O espírito do fogo explodiu em uma grande onda de fogo que se espalhou para todas as direções. A onda inicial foi tão forte e poderosa que o fogo chegou até ao fim da ilha. Menos 100,000. Imune. Menos 100,000. Transferido.
Absorve. Foi nesse período que todos foram testados quanto à intuição e velocidade. Sun Xiu e Lostidrian desapareceram no momento em que a onda os atingiu e evitaram o ataque pelo iframe. Narciso Devaneio usou quadro de gelo para se tornar imune a todos os ataques. Luz estelar infinita usada, proteção sagrada. Zhang Yang usou sacrifício para proteger An Shui e ativou o efeito extra da placa do peito do titã para se proteger. Infelizmente, essas foram as únicas habilidades de sobrevivência usadas. Fatian, Sentiros e Weianero foram mortos instantaneamente. Nenhum deles tinha habilidades de imunidade que salvassem vidas. Quando todos acharam que o pior havia passado, Broca apontou sua varinha para o outro espírito do fogo restante e repetiu a mesma frase, liberando outra explosão intensa que se espalhou por todo o campo de batalha. -100,000. -100,000. Tanto Sun Xiu quanto Lostidrian foram imediatamente expulsos da furtividade e morreram. Imune. Imune. Narciso Devaneio e Luz Estelar Infinita ainda mantinham a habilidade de invencibilidade ativa, então saíram ilesos. Transferido. O sacrifício de Zhang Yang ainda estava ativo em An Shui e ele havia sofrido todo o dano nela. Ao mesmo tempo, o efeito planta do baú do Titã ainda estava ativo, e conseguia absorver mais dano antes de quebrar. Na verdade, o efeito da placa do peito do Titã poderia absorver um total de 300 mil de dano. Havia um excedente de danos que não podiam ser absorvidos. -12,904. Após o grande ataque, a equipe de Zhang Yang ficou com apenas 5 membros, deixando Dafodil Daidrian como a única pessoa capaz de ser o atacante. Como eles poderiam continuar a luta contra o chefe quando o ataque normal do chefe era esmagadoramente forte? Mesmo com a defesa inquebrantável de Zhang Yang e as super habilidades de cura de An Shui, eles não conseguiriam durar até o chefe ser derrotado. Eles só podiam jogar a toalha nesse ponto. Especialmente porque o time ficou com apenas um atacante, ou até dois, se você pegar Zhang Yang como um dos principais causadores de dano. Tanque de novato. Acho que devemos matar todos os lacaios antes que cheguem ao chefe. Caso contrário, eles vão explodir e nos matar a todos, disse Weian'er após um longo silêncio. O grupo ficou em silêncio quando um deles acidentalmente soltou uma risada. Você vai virar um Isaac Newton. Sério. Falo sério. É só que, por que você não disse isso há 300 anos? É porque eu não nasci há 300 anos. Como esperado da garotinha, ela ainda era nova em detectar sarcasmo. Sabendo que a luta contínua seria inútil, Zhang Yang ordenou que todos desistissem da luta e a começassem de novo. Todos permitiram que o chefe os queimasse até a morte e eles se reagruparam. Esses espíritos do fogo são o principal problema. Concordo. Mas sinto que nosso DPS foi um pouco fraco demais. Mas você não está errado. Na verdade, talvez não consigamos se dependermos apenas do DPS. O chefe invocou aqueles fogo com 75% de HP. Temo que ele possa invocar essas coisas de novo a 50% e 25% de HP. Que tal isso? Ao usar a primeira onda de lacaios, leve uma garrafa de poção de poder. Na segunda onda, use qualquer habilidade que possa aumentar o dano de ataque. Mate a terceira onda de lacaios normalmente. Se não houver tempo suficiente, mate-os com Dança do Céu e da Terra. No entanto, devo avisar que essa habilidade é nossa carta na manga. Deus sabe, o chefe pode enlouquecer depois. Não use a habilidade a menos que seja realmente necessário. Entendido. Todos se recuperaram e se curaram até a saúde total, e tiveram uma conversa animada até que todas as habilidades estivessem prontas para serem usadas. Os animais de estimação que haviam sido mortos na batalha também foram revividos. A equipe não poderia seguir em frente sem eles. Depois de 6 a 7 minutos, todos estavam prontos para começar. O Gordoan mandou seu pequeno ursinho branco para o altar e atraiu o chefe para fora novamente. A batalha decorreu suavemente, sem usar habilidades fortes. Todos esperaram até o chefe invocar o lacaio, e então usaram todas as habilidades em uma única quantia. 75%. Espíritos do fogo. Eu te invoco para me ajudar. Gritou o chefe e os mesmos espíritos do fogo foram invocados. Zhang Yang sabia que o chefe não atacaria, então ignorou o chefe e pulou da tartaruga mítica para atacar um dos espíritos do fogo. Todos os outros consumiram uma garrafa de poção de poder, ganhando um aumento de 20% no dano de ataque e atacaram os lacaios. Um pouco mais rápido do que antes,
O grupo matou o primeiro, seguido de perto pelo segundo e pelo terceiro. No 29º segundo após o chefe ter invocado os espíritos do fogo, o último espírito do fogo estava a apenas um passo do chefe antes de ser morto a tempo. Era uma pena que a habilidade ativa da placa do peito do Titã tivesse um tempo de recarga de 4 horas. Como demoraria muito para que pudesse ser usado novamente, Zhang Yang só podia contar com todas as outras habilidades para sobreviver. No entanto, quando o chefe tinha mais de 57% de HP, Zhang Yang já havia atingido seu limite. Luz estelar infinita. Preparem-se para assumir. Zhang Yang chorou. Ok, chefe. Zhang Yang imediatamente ativou Sombra do Vazio e entrou na outra dimensão. Depois de se afastar de forma segura, sentou-se para comer lanches de recuperação. Antes mesmo da batalha começar, todos já sabiam o que deveriam e não fazer. Wei Yan e Narciso Devaneio, que não tinham nenhuma habilidade para limpar a agressividade, começaram a se conter para garantir que não fizessem o tido Endless Starlight, o que poderia levá-los à morte no momento em que Zhang Yang deixasse a batalha. Ao mesmo tempo, Endless Starlight usou Dança do Céu e da Terra para aumentar o dano causado no chefe e aumentar seu valor de agro nele. Sun Xiu, Sonho Perdido, Sentiros e Gordon tinham suas próprias habilidades de limpeza de agro e conseguiram isso facilmente. Depois de se curar, Zhang Yang voltou para o chefe, pulou na tartaruga mítica e recuperou o alvo de agro. Zhang Yang fez o possível para fazer o chefe atacá-lo e garantir que ninguém morresse em batalha. 50%. Espíritos do Fogo. Eu te convoco para me ajudar. O mesmo chamado, o mesmo discurso e a segunda onda de espíritos do fogo foi invocada novamente. Todos trocaram de alvos e atacaram os lacaios. Todas as habilidades, efeitos acessórios, qualquer coisa que pudesse aumentar seu dano foram ativadas para lidar com a segunda onda. A velocidade deles foi aumentando gradualmente, e todos os monstros foram mortos em apenas 28 segundos. Que ótimo! Continuem assim, pessoal. Endless Starlight pode ser o futuro top tank da China, mas seus talentos não foram realmente demonstrados diante de um chefe Violete Platinum. No momento, Zhang Yang e An Shui eram os únicos dois jogadores do grupo que tinham mais de um conjunto completo de equipamentos amarelo-ouro nível 80. Infelizmente, o equipamento da Endless Starlight era simplesmente fraco demais. Com 31%, Endless Starlight usou todas as suas habilidades de sobrevivência e infelizmente morreu. O chefe imediatamente mudou para Zhang Yang após a morte de Endless Starlight. O próprio DPS de Zhang Yang de 3.200, junto com os 3.600 mais da tartaruga mítica, conseguiram capturar o agro com sucesso. Além disso, a habilidade passiva, Juramento de Escudo, proporcionava 20% extra de geração de agro em cada ataque, permitindo que Zhang Yang dominasse a lista de agro. Agora que Zhang Yang assumiu o comando, tanto Wei Yan quanto o Narciso D'Adrian não tinham mais necessidade de se segurar. Mesmo depois que Endless Starlight morreu, isso não afetaria o dano total. Ele tinha feito seu trabalho como tanque secundário, e o fez perfeitamente. 25%. Brook convocou a terceira leva de lacaios. Nesta rodada, a habilidade e a poção de todos ainda estavam em status de recarga. A única coisa que podiam fazer era atacar com a maior fúria possível. 1 a 1, os lacaios foram capturados, mas foi como na luta anterior, havia pelo menos mais 2 lacaios que eles não conseguiram derrotar a tempo. Gordu. Use Dança do Céu e da Terra para matar aquele. Eu cuido do outro. Ok. Ambos os irmãos ativaram sua habilidade e mataram instantaneamente os espíritos do fogo restantes, deixando o chefe sozinho. Herege. Blasfêmia. Morte. A morte esteja sobre você. Gritou o chefe loucamente. 22%, 16%, 11%. Zhang Yang já havia usado Rearmar para resetar todas as habilidades. Além de Muralha de Escudos e Agressão da Vanguarda, todas as outras habilidades importantes já foram usadas 2 vezes. Finalmente, o chefe havia alcançado 10% de HP. Como esperado, o chefe brilhou com uma luz avermelhada intensa e ganhou um enorme aumento de tamanho. Ele entrou no estado Berserk. Eu sou o filho do Deus do Fogo. Eu sou invencível. Bradou Brook. Jing. E Innsbruck ganhou o poder do fogo. Ganhei um aumento de 100% no ataque. Pessoal. Para mim. Gritou Zhang Yang. Todos puxaram as rédeas e cavalgaram em direção a Zhang Yang.
Depois de ganhar um grande aumento de ataque, o chefe podia facilmente matar todos, exceto Zhang Yang. Peu. Com velocidade aumentada, Brook jogou sua varinha e disparou uma série de mísseis de fogo. Antes do ataque atingir Zhang Yang, ele conseguiu proteger todos com a agressão da vanguarda. Uma enorme bolha se formou ao seu redor e formou uma barreira de luz protetora. Todos usem Dança do Céu e da Terra. Ao mesmo tempo, todos os 6 membros restantes do grupo usaram Dança do Céu e da Terra. SHHH. 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 Uma a uma, sombras se formaram e entraram no corpo do chefe, causando um dano enorme a ele. Menos 10,000. Menos 10,000. Ao mesmo tempo, Zhang Yang vinha se recuperando sem parar desde que ativou a Shield Wall. Tudo isso por causa do efeito especial da placa do peito do Titã, que concedia 10% de cura de HP a cada segundo. Após 10 segundos, o HP de Brook ficou com 24.000 HP. 10,000. 4,000. 0. Jing. Você e os membros do grupo ao redor mataram Brook. Obtido 1.075.050 pontos de experiência, 50 pontos bônus de grupo. No momento em que o chefe caía, todos recebiam uma quantidade luxuosa de pontos de experiência. Todos, exceto o pobre inglês Starlid. Pelo menos, eles tinham matado o chefe. Eu. Deixa comigo. Quer escolher? Animada como uma criança em crise de açúcar, Wei pulou do chocobo e começou a pegar o saque no chão. Não era só Wei. Na verdade, todos os outros estavam ansiosos para ver o que o chefe havia deixado para eles. Afinal, era um chefe violeta platina. Zhang Yang encontrou um pedaço de um objeto prateado metálico no chão e pegou o 5º pedaço do fragmento da chave dimensional. Jing. Você obteve um item, fragmento da chave dimensional 4. Zhang Yang havia coletado a 5ª peça. Com apenas 2 peças restantes, Zhang Yang poderia formar a chave dimensional final para abrir o caminho para o Império do Céu Imperial. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 363. Ordem de convocação do grupo. Enquanto Wei pulava feliz em direção ao saque do chefe, todos não puderam deixar de sorrir, especialmente aqueles que não tinham nenhum equipamento Violeta Platinum. Ordem de convocação do grupo, Violeta Platina. Acessório, usar, convoca seu grupo, máximo 10, incluindo o líder do grupo, para o seu lado. Tempo de recarga, 1 hora. Requisito de leve, 80. Todos trocaram um olhar e levantaram uma sobrancelha. Que tipo de item não aumentaria ataque, defesa ou qualquer status, mas convocaria um monte de pessoas para o seu lado? Enquanto todos estavam extremamente confusos, Zhang Yang era o único que ria feliz. Como ninguém expressou desejo pelo item, Zhang Yang pegou o item e ficou com ele. Oi, pessoal. Não é tão ruim quanto parece. Se alguém conseguir colocar as mãos em uma ordem de invocação em grupo ou uma ordem de invocação de expedição, seria ótimo. Em Gold's Miracle, grupos de 10 pessoas são o sistema básico construído pelo grupo. 5 dos grupos de 10 membros formariam um grupo de 50 pessoas. 20 dos 50 membros do grupo formariam uma expedição de 1.000 homens. Existem ordens de invocação de expedição e ordens de invocação em grupo. Ambas podem, respectivamente, convocar 999 jogadores, ou 49 jogadores para o lado do usuário. Foi um item incrível de se segurar. Se alguns ladrões conseguissem se infiltrar em território inimigo, poderiam usar a ordem de invocação de expedição para convocar alguns milhares de jogadores para seu lado e facilmente derrubar o território. Também pode ser usado para eliminar um chefe NPC inimigo importante. Ou seja, se conseguissem colocar as mãos em vários ordens de invocação de expedição. Como o uso do item era bom demais para ser verdade, a taxa de drop de itens era extremamente rara. A taxa de drop do ordem de invocação de grupo era rara, mas não é impossível conseguir uma. No extremo oposto, as ordens de invocação de expedição eram tão raras que podia ser necessária a sorte de 1.000 homens para farmá-las. Zhang Yang só sabia da existência do item em sua vida anterior. No entanto, a quem pertencia, ele não sabia. Wei continuou revelando outro item, ordem de upgrade da guilda leve 3, Violeta Platina, utilizável, uso, melhora a guilda de nível 2 para nível 3. Requisito, posição de mestre da guilda. Se pudessem sorrir mais intensamente e mais sem rasgar os lábios, o grupo faria isso com prazer.
Essa peça de pedido de upgrade estava no radar deles desde que eram uma guilda de nível 2. Finalmente saiu. Gritou Guardian One. Finalmente atirou para fora. Disse em inglês Starlight com um sorriso no rosto. Ah, eu vou atirar na sua irmã. O Guardian fez um gesto de dedo para ele. Infelizmente, não tenho irmãs. Que tal você atirar um para mim? Disse em inglês Starlight, rindo. O Guardian ficou em silêncio, pois não conseguia pensar em nenhuma resposta. Zhang Yang pegou a ordem de upgrade da guilda e gritou orgulhoso. Nós, a fumaça do deserto solitário, seremos a primeira guilda na China a ser uma guilda de nível 3. Sim. Todos aplaudiram. A força da guilda era a força deles, o orgulho da guilda era o orgulho deles. A guilda era como seu lar, seu país, sua terra natal. Com sua guilda mais forte do que nunca, cada membro teria seus padrões elevados. Até os membros comuns também sentiriam certo orgulho ao entrar no jogo, tendo a etiqueta de nome, Lone Desert Smoke pairando sobre suas cabeças. Zhang Yang então abriu a janela de upgrade da guilda e se preparou para usar a ordem de upgrade de nível 3. Lone Desert Smoke já havia alcançado há muito tempo o máximo de pontos de experiência para alcançar o nível 3. O último passo que precisavam dar era obter a ordem de upgrade de nível 3. Ding. Lone Desert Smoke cumpriu as condições para evoluir para o nível 3. Prossiga para atualizar Lone Desert Smoke para o nível 3. Vai consumir ordem de melhoria da guilda nível 3. Prosseguir. Com certeza. Atualizando. 10%. 30%. 50%. 70%. 100%. Ding. Parabéns. Lone Desert Smoke foi atualizado para uma guilda de nível 3. Todo membro do Lone Desert Smoke ouviu o sino de notificação. Em segundos, o canal da guilda se encheu instantaneamente de palavras de agradecimento de quase todos os membros. Anúncio do servidor. Parabéns à guilda Lone Desert Smoke. Eles são a primeira guilda de nível 3. Todos os membros do Lone Desert Smoke receberão benefícios de 3 dias, pontos de experiência bônus de 100%, 50% de desconto em taxas de reparo de equipamentos, taxas de montagem de gemas e taxas de identificação de itens. Os benefícios de se tornar uma guilda de nível 3 eram um upgrade extra de benefícios. O limite máximo de membros foi aumentado para 30 mil. Além disso, os 20% de pontos de experiência bônus ganhos ao grindar e completar missões foram aumentados para 30%. Qualquer um dos benefícios foi uma grande ajuda para fortalecer ainda mais a habilidade da guilda. Logo após a notificação do sistema ser liberada, outros mestres de guilda como Snowseeker, Greenslaves Prince, Crimson Firsky e Xamã enviaram seus parabéns a Zhang Yang. Inesperadamente, até o Oni Swordstruck também enviou lembranças. Talvez ele estivesse tentando ao máximo resolver o conflito entre as duas guildas. No entanto, as duas guildas já haviam formado um profundo e intenso sentimento de inimizade. O conflito entre as duas guildas nunca poderia ser resolvido com poucas palavras simples. Mesmo assim, Zhang Yang nunca encontraria paz com golpe único de espada, enquanto Liu Wen estivesse ao lado do céu imperial, sagrada manopla da justiça, violeta platina, armadura pesada, defesa, mais 80 vitalidade, mais 282 força, mais 81 inteligência, mais 40 efeito de equipamento, absorve 162 de dano ao atacar. Requisito de nível 80. Essa manopla era um equipamento específico de um defensor. Zhang Yang poderia usar mesmo assim, mas estaria desperdiçando os 40 pontos de inteligência. Agora que o grupo tinha um defensor, seria justo entregá-lo a ele. Sorrindo de orelha a orelha, Endless Starlight pegou um item e o esfregou no rosto. Embora ainda não fosse nível 80, estava animado por finalmente ter conseguido um equipamento nível 80 violeta platina. O equipamento restante que o Eian havia retirado eram 7 contagens de equipamentos amarelo-dourado. Mesmo que, naquela época, equipamentos amarelo-dourados de nível 80 ainda fossem extremamente raros, Lost Dream e muitos outros não miraram nesses equipamentos, já que tinham Violet Platinums como alvos. O Gordoan suspirou profundamente e disse, que dia cansativo. Estamos lutando contra esse chefe, sem falar na maldita farmagem de reputação. A única pessoa se beneficiando dessa conquista foi o garoto de Starlight. Suspiro. Zhang Yang não estava tão deprimido quanto o Gordoan. Ele sabia que, não importava o quão forte fosse o equipamento, eles acabariam sendo descartados após 10 a 20 níveis. Por outro lado,
Ordem de convocação do grupo, e a Ordem de melhoria da guilda nível 3, manteriam seu valor para sempre. Zhang Yang sorriu. Ei, gordo, pelo menos você tirou um equipamento amarelo ouro da panela. Não seja ganancioso demais. Agradeço o que você tem. Ah, você está certo. Como matar em Innsbruck não era um pedido de missão, eles não precisavam procurar um NPC para completar missões. Como eles já estavam ali na pequena ilha há bastante tempo, o grupo queria voltar para a cidade principal. Esperem, pessoal, nós matamos o falso filho de Deus. Será que os NPCs da vila ficariam bravos com a gente? Eles parariam de vender coisas para nós? Disse Wei justo quando ela estava prestes a rasgar seu pergaminho de teletransporte. Livros de habilidades e receitas eram itens únicos que só podiam ser comprados uma vez e nunca mais. Porém, gemas encantadas eram diferentes. Esses itens foram usados para atualizar equipamentos e certamente continuarão relevantes no futuro. Se matar o chefe e colocar em risco o relacionamento deles com os moradores, era possível que eles não pudessem mais comprar esses itens. Agora que estava disponível, todo mundo começou a ter pensamentos sobre isso. Eles pararam e foram em direção à vila para verificar a situação. Felizmente, os aldeões pareciam completamente alheios a isso, continuando a tratar o grupo de Zhang Yang com a mesma atitude amigável, enquanto repetiam as mesmas palavras sem sentido de adoração ao Filho do Deus do Fogo. Agora que todos estavam iguais de antes, todos se acalmaram e voltaram para o Castelo Tempestade. Todos, exceto An Yinshu e Wei Yanger, queriam que Zhang Yang usasse o seu pergaminho de teletransporte e usasse a ordem de convocação do grupo para convocá-los ao Castelo de Jade Branco. Eles queriam que Zhang Yang provasse o uso da ordem de invocação. Na verdade, eles só queriam economizar algumas moedas de ouro. Depois de um longo período de esforço, Zhang Yang ficou um pouco entediado. Em vez de continuar a busca pelos pedaços dos fragmentos da chave dimensional, Zhang Yang dedicou-se a outras atividades. A última chave exigiria que ele atinja o nível 90 antes de poder visitar o mapa, e como ele está apenas no nível 81, ainda há uma boa diferença de 9 níveis para ele tomar seu tempo lento. No momento, Zhang Yang fazia o que achava ser sua atividade favorita de passatempo, que é preparar poções, antecipando qualquer prêmio que aparecesse. Ter uma poção transmutada como bônus parecia que ele estava obtendo um saque raro de um chefe, ou pelo menos era o que ele pensava. O problema era que ele ainda estava sem uma erva importante para preparar a poção resistente natural nível 4. Depois, ele visitou a casa de leilões para fazer algumas compras e, ao mesmo tempo, checou se havia produtos que outros poderiam ter deixado de fora. Dizem que aqueles compradores imprudentes eram muitos nas ruas, ou é sorte para ele esbarrar em um. Desta vez, Zhang Yang teve muita sorte. Ele comprou um bom livro de habilidades para animais de estimação. Loucura, aumenta a velocidade de ataque do seu pet em 50%, enquanto concede 10% de chance em cada ataque de restaurar 30% de HP. Dura 10 segundos. Custo, 50 de foco. Tempo de resfriamento, 10 minutos. Zhang Yang refletiu sobre isso por um tempo e finalmente decidiu deixar a tartaruga mítica aprender a habilidade. Até agora, quase todos os chefes haviam sido enfrentados com a tartaruga mítica. Por outro lado, o rei urso de orelhas de ouro seria usado para matar pequenos monstros e mini-chefes. Portanto, com ou sem aumento de poder, isso não faria muita diferença. Ele comprou metade de uma pilha de flor paralisante na casa de leilões e frascos vazios de poções na loja de alquimia. Depois de reunir os materiais necessários, Zhang Yang começou a preparar a poção resistente natural nível 4. Meia pilha não era a quantidade usual que Zhang Yang comprava. Na verdade, ele compraria ainda mais do que uma única pilha, se estivessem disponíveis no mercado. Flores paralíticas eram raras, por isso o fornecimento no mercado era extremamente escasso. Atualmente, Zhang Yang provavelmente era a única pessoa na cidade capaz de preparar a poção. Quando a receita se tornar mais acessível para outros, o número de ervas no mercado cairia ainda mais. Poção resistente natural nível 4. Uso. Adiciona 5.000 de resistência natural. Dura 2 minutos. Tempo de resfriamento, 2 minutos. Requisito de nível 70. O bônus transmutado da poção de resistência natural poderia aumentar o efeito em 10% a 100%. Isso significava que,
Se Zhang Yang tivesse sorte de criar uma transmutação de grau 10, o valor de resistência à natureza seria 10.000. A noite passou e Zhang Yang saiu para preparar o jantar para as meninas. Depois das refeições, Wei Yan escapou para o quarto para ler as notícias no PC. Zhang Yang e An Shui ficaram encarregados de limpar tudo. Mana, novata, o site oficial postou algo sobre uma guerra de guildas nos próximos dias, gritou Wei Yan do quarto lá em cima. Zhang Yang ficou atônito. Ele nunca tinha ouvido falar de guerras de guildas em sua vida anterior. Wei Yan desceu correndo e sentou-se no sofá, que ficava bem ao lado da cozinha onde Zhang Yang estava. Tanque novato, qual é a guerra das guildas? Zhang Yang franziu a testa e suspirou profundamente. Ei, garoto. Estou aqui lavando a louça depois de você. Além disso, você acabou de ler o post sozinho, não foi? Por que está me perguntando? TCH. Wei Yan estalou a língua, o que deixou Zhang Yang um pouco irritado. Você é quem disse ser beta-testador. Você deveria saber tudo sobre o jogo. Disse Wei Yan, fazendo bico nos lábios. Meu Deus. Zhang Yang bateu a própria mão na cara. Wei Yan sacudiu as pernas enquanto esperava Zhang Yang e An Shui terminarem de lavar a louça. Terminou? Perguntou Wei Yan ao ver An Shui secando as mãos com um pano. As guerras de guildas são como o nome indica. É uma competição onde duas guildas se enfrentam. Assim como na competição de espadas voadoras. No entanto, essa partida não sediará uma competição offline. A guilda campeã será recompensada com um nível mais 3 para todos os membros da guilda vencedora. Eles também receberão uma montaria de batalha cinza prateada. Cavalo flamejante carmesim. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 364, Guerras das Guildas. Um arrepio agudo subiu pela espinha. Embora Zhang Yang tivesse uma montaria de batalha amarelo-dourada e uma montaria de batalha violeta-platina, a maioria dos membros da Fumaça do Deserto Solitário ainda não possuía uma montaria de batalha. Especialmente os membros normais. Até a montaria de batalha do Gordon ainda era um lagarto gigante verde-cobre. Se Zhang Yang vencer a competição e der a todos na guilda uma montaria de batalha cinza prateada, toda a sua guilda se tornaria realmente muito poderosa. Zhang Yang estremeceu de empolgação só com esse pensamento. Wei Yan riu feliz ao ver a reação de Zhang Yang. Tanque de novato. Você é realmente tão ganancioso assim? Por que você está tão animado por conseguir uma montaria Silver grátis? Zhang Yang riu junto. Estou animado. Se você acha que é assim que eu fico animado, deveria ver como eu fico quando estou realmente animado. Wei Yan inclinou a cabeça confusa, o que não durou muito, pois havia perdido o interesse no que Zhang Yang disse. Oh! Eu adoraria te ver se masturbando quando estiver animada. Disse An Shui, querendo se juntar à conversa suja. Percebendo um efeito dominó se aproximando, Zhang Yang rapidamente voltou ao assunto. E o segundo lugar? Ou o terceiro lugar? Não há prêmios para eles? Zhang Yang estava pensando na segunda guilda do Deserto Solitário da Fumaça. O segundo lugar recompensará todos os membros com níveis mais 2 e uma montaria de batalha verde-cobre. O terceiro lugar recompensará todos os membros com mais um nível e uma montaria de batalha de aço negro. Wei Yan esfregou as mãos de forma maldosa e disse, eu realmente me pergunto como é uma montaria de batalha de nível aço negro. Todos foram até o computador e leram devagar. An Shui disse prontamente, acho que devemos nos apressar e encher a guilda o quanto antes. As próximas Guild Wars não tinham restrições de limite de membros. Assim, Lone Desert Smoke, sendo a única guilda de nível 3, a guilda com mais números. Assim, mesmo que Zhang Yang não precisasse considerar o talento dos membros, ele ainda podia vencer a competição apenas por números. São 30.000 membros contra 20.000. Ele tinha uma força de ataque extra de 50% bem ali. Felizmente, Wei Yan estava no mesmo caminho que eles. Ela entendia a vantagem numérica de uma guilda de nível 3. A vitória é nossa. Diferente de Soaring Swords, a guerra das guildas foi anunciada do nada. Foram necessários apenas 3 dias de preparação. O anúncio foi feito 3 dias antes do evento. A competição é categorizada por regiões locais. Qualquer guilda do nível 1 ao 3 pode se inscrever como participante. Zhang Yang rapidamente convocou Andrei Schultz e o fez realizar uma campanha de recrutamento para preencher a vaga de membro da guilda até o limite antes do início da competição. Dito isso,
Zhang Yang havia instruído especificamente Andrei Chotz a não abandonar o padrão dos jogadores apenas para aumentar o número de membros. A competição não foi realizada na arena de batalha. Não há como colocar 50.000 jogadores em um estádio pequeno e vê-los se disputando. Em vez disso, o sistema gerou 3 tipos de terreno para se adequar à concorrência. Havia as planícies, regiões montanhosas e paisagens urbanas. O terreno da competição será selecionado aleatoriamente. O vencedor da Guerra das Guildas será determinado por meio de um sistema de demérito, no qual com a morte de cada membro, a guilda perde um ponto. Não havia penalidades de morte durante a derrota de um jogador. Ele não sofreria perda de pontos de experiência nem queda de itens. Após a morte, eles só seriam expulsos do mapa. Cada guerra de guildas dura 1 hora. Ambos os lados começarão com 20.000 pontos e, após 1 hora, o vencedor será decidido, dependendo dos pontos restantes. Em casos de empate, a guilda que teve o menor número de membros originalmente participando vencerá a partida. Assim, ter muitos membros também tinha suas desvantagens. No entanto, pode haver uma situação em que um pequeno grupo de 30 pessoas possa brincar de esconder e se esconder e atrasar toda a duração de 1 hora. De acordo com as regras, a perda média dos membros determinaria o vencedor, criando uma situação em que um jogador poderia pular a luta e vencer a partida. Naturalmente, quando 2 grandes forças se encontram, não seria uma questão de quantidade, mas de qualidade, para derrubar o inimigo de uma única vez. Quanto mais participantes uma guilda tinha, menor a contribuição de um único membro poderia fazer. A melhor forma de vencer a guerra dependeria da estratégia e do comando. Zhang Yang tinha um problema. Atualmente, Zhang Yang não havia encontrado nenhum candidato adequado para comandante de guerra. Andrei Chotz era adequado para ser um pessoal de gestão. Ele podia organizar os membros da guilda e outros assuntos diversos, mas não cuidar de nenhuma gestão militar. Pode-se dizer que ele não tem talento nesse tipo de área. No dia 25 de março, a competição da Guerra das Guildas começou oficialmente. O evento começaria às 21 horas até às 5 horas do dia seguinte. Como o jogo podia ser jogado enquanto os jogadores dormiam, o período em que a maioria dos jogadores dormia se tornou o mais ativo do jogo. Para manter o nível de empolgação de toda a competição, os oficiais selecionaram 2 guildas cabeças de chave para cada grande cidade da região da China. Antes do início das finais dos 16 melhores, as 16 guildas cabeças de chave nunca se encontrariam. Sem surpresa, a Lone Desert Smoke era, de longe, a guilda mais forte de todo o servidor da China, então foi automaticamente selecionada para ser uma das guildas com sementes de Uitijade. A segunda guilda cabeça de chave caiu para ninguém menos que Crimson Rage. Jing. A luta entre Lone Desert Smoke vs Battles e Policettes começará em 5 minutos. Todos os membros da Fumaça do Deserto Solitário, por favor, dirijam-se ao campo de batalha para fazer seus preparativos. Após uma breve espera, todos os membros do Lone Desert Smoke receberam a notificação do sistema. Todos optam por ser teleportados imediatamente para o campo de batalha, e foram enviados para planícies ilimitadas. A cerca de 1.000 metros de onde estavam, jogadores com bandeiras azuis presas às costas apareceram um a um. Zhang Yang virou as costas e percebeu que uma bandeira vermelha flutuava atrás dele. A bandeira era uma espécie de holograma realista que só podia ser visto, mas não tocado. Isso permitiria que os jogadores tivessem livre liberdade de movimento e não fossem afetados pela física da bandeira. No canto superior direito do controle de Zhang Yang mostrou uma contagem regressiva de 4 minutos e 34 segundos antes do início da partida. Ambos os lados tinham 20.000 pontos alocados. O número total de membros participantes de ambas as guildas foi de 19.423 para Lone Desert Smoke e 12.198 para Battles e Policettes. Zhang Yang não tinha nenhuma confiança em comandar sua guilda. Após um momento de hesitação, ele simplesmente ordenou que todos se espalhassem e cercassem o inimigo, atacando de todas as direções. Essa técnica foi aprendida quando Zhang Yang jogava StarCraft, na época da universidade. Atacar de várias direções era muito melhor do que atacar em formação concentrada, ou assim ele pensava. Era hora de trazer o Ruzerg para o campo de batalha antes da partida começar oficialmente. Havia uma parede invisível bloqueando ambos os lados de prosseguirem mais. Na contagem regressiva de última hora, ambas as guildas haviam parado de aumentar. A Lone Desert Smoke tinha um total de 26.721 membros,
e a Battles e Polizettes tinha 19.876 membros. Só pelo número de pessoas, Lone Desert Smoke já estava destinado a vencer a luta. Até mesmo a força média individual de cada membro havia superado em muito a do oponente. No entanto, Zhang Yang não ousaria baixar a guarda. Ele sabia claramente que, com um bom estrategista e comandante, poderiam usar 300 soldados para derrotar um exército de 10.000. 10 segundos. Zhang Yang apertou seu machado com mais força e seu escudo mais perto. Todos já estavam de prontidão, com suas próprias armas erguidas no ar, esperando a parede desaparecer. 0 e 0. A batalha começa. Vai! Zhang Yang gritou com toda a força, provocando um fervor forte e violento em todos os membros. Com os chifres de guerra tocados, os dois exércitos começaram a correr um em direção ao outro como ondas. Parecia que o oponente não tinha a intenção de se retirar nem de se defender. O oponente compartilhava o mesmo vigor em seus gritos de batalha à medida que se aproximavam cada vez mais. Como os jogadores da linha de frente finalmente fizeram contato com o inimigo, o massacre em massa começou oficialmente. Como não havia pena de morte durante uma guerra de guildas, os jogadores estavam mais do que dispostos a arriscar para matar o máximo de inimigos possível, sabendo claramente que a sobrevivência deles não importava. Assim, eles poderiam vivenciar plenamente uma batalha completa de guerra antiga e fantasiosa. Zhang Yang se conteve antes de se apressar na multidão para observar a maré da guerra. Parece que o adversário não tinha uma estratégia específica e avançava às cegas contra a multidão sem um plano. Não havia nada a prever e nada a contra-atacar. Zhang Yang chegou a uma conclusão simples. Essa partida foi uma disputa de números e coragem individual. Se isso fosse realmente verdade, a Battles e Polizettes não tinha a chance de derrubar a fumaça do deserto solitário. Com quase 50% de forças excedentes sobre o oponente, Lone Desert Smoke cercou o inimigo e começou a desencadear o inferno de cima. Zhang Yang sorriu ao ver os pontos do adversário caindo em seu módulo e 12,431, 9,831, 7,341, 4,198, 1,782, 341, 0. Em 20 minutos, Lone Desert Smoke saiu vitorioso com um massacre completo do oponente. Eles venceram com um ataque completo, enquanto tiveram uma derrota de apenas 4.310 jogadores. Embora o Lone Desert Smoke pudesse ter vencido a luta, a estratégia deles não era invencível. Na verdade, o adversário avançou sem pensar. Em uma partida em que estavam seriamente em menor números, ou o mestre da guilda estava pensando com a virilha, ou eles nem estavam tentando. Todos ficaram satisfeitos por vencer a primeira guerra. No passado, Zhang Yang e sua própria gangue sempre lutaram pelo nome da guilda. Desta vez, nesta guerra, todos contribuíram com sua parte. Cada um deles finalmente podia se erguer, sem vergonha, e dizer: eu sou membro do Lone Desert Smoke. Depois de meia hora, o Gordon compartilhou a notícia. A subguilda também saiu vitoriosa e avançou para a próxima partida. Naquela noite, Lone Desert Smoke participou de 2 guerras de guildas. O próximo adversário deles foi, surpreendentemente, Pride. Sem se conter, Zhang Yang liderou seu exército e massacrou seu oponente impiedosamente, vencendo a segunda rodada. No dia seguinte, oficiais do Golds Miracle divulgaram a próxima leva de nomes de guildas. 1024 guildas na China que sobreviveram a 2 rodadas e se classificaram para competir na terceira rodada. Essas famosas guildas na China permaneceram fortes e resilientes. Nenhum deles havia sido abandonado. Após o pôr do sol, as guerras de guildas continuaram. Na primeira luta, Zhang Yang venceu sem problemas. No entanto, no segundo round, Lone Desert Smoke foi levado ao limite e quase perdeu a luta. O oponente era uma guilda chamada Caminho da Calamidade, uma guilda pequena de segunda categoria de Willow City. Era um nome conhecido, mas não tão famoso ou forte, comparado a uma guilda de primeira linha como Crimson Rage ou Skiri. A principal causa de problemas para Lone Desert Smoke eram as habilidades do comandante inimigo. Com ele assumindo o comando, Patofi Calamity pôde direcionar seus jogadores da esquerda para a direita e por todo o mapa. A guilda aproveitou totalmente a região montanhosa e teve uma batalha de ataque e fuga contra Lone Desert Smoke. Toda vez que a guilda aparecia, ela sempre tinha vantagem e, de alguma forma, conseguia causar danos significativos a Lone Desert Smoke antes de desaparecer novamente.
Meia hora após o início da batalha, os pontos de fumaça do deserto solitário caíram para 17.234, enquanto o caminho da calamidade tinha mais de 18.114. Nessa situação, Lone Desert Smoke finalmente enfrentou um desafio. Era como se Lone Desert Smoke fosse Goliath, e Patofi Calamity fosse o pequeno Davi. Rápido e sorrateiro como sempre, Lone Desert Smoke nunca conseguia contra-atacar direito, enquanto Patofi Calamity sempre conseguia causar um pouco de dano. O problema piorava à medida que a contagem regressiva se aproximava. Se as situações continuassem as mesmas, Lone Desert Smoke perderia. Zhang Yang procurou por An Shui e rapidamente disse: mulher, temos que correr para a unidade principal de ataque deles e liberar Céu de Nevasca e Orvalho Lunar. Ok. An Shui assentiu. Ambos cavalgaram o mais rápido que puderam para dentro do grande grupo. Como o oponente corria principalmente em vez de montar montarias, Zhang Yang e An Shui entraram em sua força central sem problemas. Esse é Zhang Yu, mestre da guilda Fumaça do Deserto Solitário. Se matarmos ele, o moral do Lone Desert Smoke vai cair. Incrível. Estamos matando o rei e a rainha deles. Durante uma guerra de guildas, todas as informações de perfil eram automaticamente reveladas ao público, permitindo que o oponente identificasse facilmente Zhang Yang. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 365, Pandemonium Spell. Algo não está certo. Porque eles correriam com apenas 2 jogadores. Ei! Não entre em grupo tão grande. Talvez não saibamos o que eles estão planejando. No canal da guilda do Patofi Calamity, um jogador chamado Mountain Mover continuava aconselhando os membros da guilda a pensarem antes de agir. Sugiro que enviemos um grupo de 100 homens para atacá-los. Mesmo que seja uma armadilha, só perderíamos 100 pontos. Infelizmente, suas palavras não significavam nada, pois ninguém lhe deu atenção. Todos os outros já estavam embriagados com a ideia de obter o orgulho de matar o homem número 1 sublinhado da China. Nenhum dos dois estava disposto a deixar a honra escapar de suas mãos. Nem mesmo para os próprios companheiros de guilda. Parem eles agora. Mestre da guilda. Mountain Mover pediu ao mestre da guilda do caminho da calamidade que subjugasse seus próprios membros da guilda. O sábio de Deus assassino sorriu de lado. Mover, aquele cara é o mestre da guilda de Lone Desert Smoke. Existe um mito dizendo que ele nunca perdeu uma partida. Se o matarmos aqui e agora, ganhar ou perder essa guerra de guildas seria apenas uma recompensa extra. O sábio dos deuses Killer tinha quase zero confiança em seus próprios membros de guilda de segunda categoria. No entanto, a ideia de matar Zhang Yu, o homem mais poderoso de toda a região da China, era extremamente tentadora. Quem não gostaria de ter um anúncio gratuito dizendo: somos a guilda que matou o tanque número sublinhado 1 sublinhando da China. Imagine o glamour que eles poderiam pescar com esse feito. Mountain Mover sabia que seria inútil continuar persuadindo seu mestre da guilda a não fazer tal movimento tolo. Baixinho, murmurou, a pessoa mais inteligente que poderia fazer a coisa mais de todas. Para entender o que matar o número sublinhado 1 da China significava para eles, o caminho da calamidade tinha de 2 a 3 mil jogadores correndo em direção a Zhang Yang e An Shui. Embora alguns tenham notado Mountain Mover balançando a cabeça em desapontamento, os membros atacantes da guilda se recusaram a recuar. Todo mundo queria ser a pessoa que matasse Zhang Yu. Com esse pensamento em mente, ninguém voluntariamente daria atenção para ouvir as palavras de Mountain Mover. Vamos nessa. Zhang Yang estendeu a mão para An Shui, e os dois juntaram as mãos, lançando Céu de Nevasca e Orvalho Lunar. Essa habilidade suprema foi usada em público apenas durante a guerra defensiva da caverna de mineração, quando 4 guildas se aliaram, lideradas pelos dominadores. Sendo uma pessoa orgulhosa, humildemente cavalheiro nunca gostaria de expor sua derrota, para evitar que o mundo soubesse de sua própria derrota para Zhang Yang. Assim, Alt não era conhecida pelo público em geral. Até agora. Após a guerra atual com o caminho da calamidade, todas as outras guildas certamente terão acesso às informações sobre Zhang Yang e An Shui, permitindo que tomem medidas preventivas contra esses dois. Flocos de neve começaram a se formar no céu, enquanto a terra era instantaneamente coberta por uma neve branca pálida. O vento começou a soprar e os jogadores inimigos começaram a sofrer dano. -5,000. -5,000.
Um número incontável de texto de dano surgiu entre a multidão inimiga. Em apenas 2 segundos, já havia mortes em massa de vida. De alguma forma, durante o caos, os humanos só agem com base no próprio instinto. Nesse caso, aqueles jogadores de Path of Calamity estavam se comportando exatamente como um exército de NPCs. Eles sabiam que seu próprio exército estava sendo massacrado, mas ainda assim avançaram, sem nem saber o que matou os membros da frente. Jogadores que vinham de trás se impulsionaram para frente e acabaram sendo mortos. O maior e mais comportamento foi que os jogadores na defesa ainda estavam avançando. Caminho da Calamidade começava a sofrer uma grande perda de pontos. Em apenas 30 segundos, os pontos acumulados caíram de 18.114 para 15.341. Droga! F-da-se! Gritou o assassino sábio de Deus aos gritos. O sorriso convencido em seu rosto, antes do ataque começar, havia se transformado drasticamente em um emburrado furioso. Ele se virou para o Mountain Mover e gritou com ele. Você sabia que isso ia acontecer. Você sabia. Por que não me avisou? Mountain Mover ficou em silêncio. Ele já não tinha paciência nem energia para lidar com suas bobagens. Não avisou? Ele vinha gritando, implorando de braços e pés, figurativamente, tentando impedir que seus companheiros de guilda cometessem tamanha tolice. Decepcionado com o comportamento e atitude do mestre da guilda, ele abriu a janela de opções e saiu da guilda imediatamente. Perdendo seu talento de general de guerra, o caminho da calamidade começou a sofrer no caos. Sem um guia adequado, nenhum deles poderia atuar como parte de uma grande engenhoca, transformando toda a batalha em um massacre unilateral. Após obter a vitória, Zhang Yang encarregou Sentiros de descobrir o comandante do inimigo. Após sair do campo de batalha, Sentiros retorna imediatamente a Zhang Yang com a notícia. Zhang Yang então enviou um pedido de amizade para Mountain Mover. Ele era o talento que Lone Desert Smoke não tinha atualmente. Se Zhang Yang e An Shui não tivessem usado suas habilidades em dupla, talvez já tivessem perecido sob os ataques estratégicos do Mountain Mover. Dito isso, como Mountain Mover não era proeminente na guilda, ninguém estava disposto a respeitá-lo como comandante. Zhang Yu? Logo após aceitar o pedido de amizade, Mountain Mover imediatamente enviou uma mensagem privada para Zhang Yang. HMPH. Você quase nos fez sentir a derrota. Disse Zhang Yang. Mountain Mover zombou. Eu tinha. Se ao menos meus estúpidos companheiros de guilda tivessem ouvido. Zhang Yang tomou o tom provocador e disse, sim. Eu acreditava fortemente nisso. Por isso estou aqui para recrutá-lo para se juntar ao Lone Desert Smoke. Quero que você se junte a nós e seja nosso estrategista. Por favor. Não é como se eu precisasse de dinheiro. Mountain Mover respondeu friamente. Zhang Yang riu. Acredito que você é um estrategista talentoso. Acredito que você realmente deseja uma autoridade absoluta, a posição e o posto onde possa liderar um exército para a guerra. Isso, eu posso te dar. Ofereço minha total confiança e apoio. Nunca vou interferir em suas estratégias de batalha e sempre oferecerei a máxima cooperação. Houve um longo silêncio após a resposta de Zhang Yang. Seu silêncio temporário indicava que Mountain Mover estava seriamente considerando a oferta de Zhang Yang. Zhang Yang aproveitou para continuar importunando-o. Depois do evento em que os jogadores entram no Reino do Caos, haverá uma guerra em grande escala entre as regiões. Pense nisso. Você não quer ter um exército de sangue de ferro, invadir a cidade de outros inimigos e mostrar o poder da China? Mountain Mover permaneceu em silêncio. No entanto, havia uma respiração ofegante vindo do comunicador. Que tal? Zhang Yang perguntou após alguns segundos de silêncio. Eu. Posso entrar na Lone Desert Smoke. Lá, você pode observar e avaliar meus talentos pessoalmente. Ao mesmo tempo, observarei e avaliarei as capacidades do Lone Desert Smoke e a confiança em mim, disse Mountain Mover ao finalmente dar seu veredito. Fechado. Zhang Yang rugiu feliz. Zhang Yang imediatamente recrutou Mountain Mover para a guilda e anunciou isso pessoalmente no canal da guilda. Nosso mais novo membro, Mountain Mover, será o estrategista de guerra da nossa guilda. Em qualquer batalha em grande escala a partir de agora, as palavras dele são minhas. Quem quiser desobedecê-lo pode deixar a guilda agora. Todos ficaram surpresos com o anúncio repentino, mas levaram suas palavras ao pé da letra. Ninguém saiu da guilda. No dia seguinte, na terceira guerra da Guilda da Noite,
Mountain Mover entrou na batalha com sua primeira estreia como estrategista de guerra. Ele havia enviado apenas 5.000 elitistas e derrotado com sucesso os 18.000 soldados inimigos. Com essa conquista, ele provou ser um forte estrategista. Do outro lado, a subguilda da Fumaça do Deserto Solitário, liderada por Fatian, não havia encontrado inimigos formidáveis. Na verdade, Zhang Yang havia trapaceado no evento. Ele havia transferido repetidamente o Mountain Mover entre sua guilda e a subguilda, alternando quantas vezes fosse necessário para que ele pudesse comandar as duas guildas em sua guerra. O próprio Mountain Mover não sentiu dificuldades em fazê-lo, pois tinha o dom de comandar exércitos. Seguindo o método de trapaça de Zhang Yang, todo o evento da Guerra das Guildas tinha várias brechas que podiam ser exploradas e abusadas. Não foi para ser um evento de longo prazo. Assim, após esse evento, provavelmente não haveria mais uma segunda guerra de guildas. Zhang Yang nunca havia encontrado nenhum evento assim como anfitrião em sua vida anterior. Zhang Yang ficou extremamente impressionado com a performance de Mountain Mover. Na verdade, Zhang Yang não precisou entrar no campo de batalha durante as guerras no quarto dia. Como resultado, Mountain Mover provou seu valor para todos na guilda e levou a guilda para o próximo estágio sem esforço. 29 de março. Zhang Yang havia alcançado o nível 82. No mesmo dia, a guilda tinha 20 jogadores que haviam alcançado o nível 80. A maioria deles dependeu do bônus de experiência de recompensa da guilda de nível 3 para alcançar o nível 80 de forma tão rápida. Eles foram a primeira guilda a formar um grupo qualificado para atacar a última masmorra, o Pandemônio. Após vencer as guerras das guildas, Zhang Yang liderou os outros 19 jogadores até o vale abandonado nas planícies de Altair. A entrada da masmorra do Pandemônio ficava logo na entrada do vale. Todos se reuniram e entraram na masmorra. Jing. Você entrou no Pandemônio, modo hardcore. Havia 4 tipos de espécies que governavam o vale. Eles eram vampiros, lobisomens, humanos e um golem de pedra. Além do golem de pedra, vampiros, lobisomens e humanos eram raças com grandes comunidades. Apenas o golem de pedra Suga era o único ser de sua espécie. Também foi o último chefe da masmorra. Em termos de paisagem, as forças de vampiro, lobisomem e humanas estavam posicionadas em um triângulo. Todos estavam localizados do outro lado, todos ao redor do centro onde ficava o golem de pedra Suga. A tradição da masmorra retratava que as 3 forças queriam invadir a residência de Suga para reivindicar o antigo tesouro que ali residia. No entanto, devido ao ódio mútuo entre eles, nenhum deles conseguiu avançar. As 3 forças haviam construído um portal. Só ao acender o fogo sagrado nas 3 forças, um portal se abriria, que levaria você até onde Suga reside. O jogador podia escolher livremente onde iniciar seu ataque, o que não era limitado em nenhuma ordem específica. Desde que os jogadores cumprissem o requisito, ou seja, acender as 3 chamas sagradas em 3 lugares diferentes, podiam entrar na fase final e lutar contra o chefe final, Suga. Zhang Yang acreditava que, com base no equipamento atual, a própria gangue de Zhang Yang poderia facilmente invadir a masmorra, confiando em todo tipo de habilidades e poções. Quanto ao motivo pelo qual Zhang Yang queria levar outros membros junto, ele não queria desperdiçar os pontos de habilidade gratuitos obtidos com a primeira conquista clara. Nem todo mundo poderia facilmente receber missões principais ou missões ocultas para obter pontos de habilidade grátis. Como diz o ditado, a grama que cresce durante a noite deixaria um cavalo forte. Uma pessoa só pode ficar mais forte fazendo um esforço extra. O grupo de 20 homens de Zhang Yang ficou na entrada da masmorra. Havia 3 rotas que se separavam, o que os levou a 3 acampamentos diferentes: vampiros, lobisomens e humanos. Que tipo de bobagem é essa? Estamos claramente no meio do deserto, como não usar nossas montarias? Wei Yair suspirou. Claro que não pode. Seria injusto. Ter uma montaria na masmorra pode mudar a dificuldade da raid. Por isso, para evitar qualquer exploit ou abuso de bugs, os desenvolvedores decidiram por uma implementação final, que é restringir os jogadores de usarem montarias em todas as masmorras. Disse Zhang Yang. Ele não estava inventando isso. Em sua vida anterior, ele ouviu as notícias em que um repórter entrevistou um dos designers do jogo que explicou sobre o conceito da masmorra. Que do caraças. Wei Yan ergueu de ombros. O grupo seguiu a rota mais à direita e chegou a um acampamento. Do lado de fora, na entrada do acampamento, estavam 4 guardas.
Eles estavam equipados com armas e estavam de guarda com muita vigilância. Guarda-lobisomem, Elite, humanoide, nível 82 HP, 2 milhões defesa. 450 monstros de nível de elite em uma masmorra sempre foram mais fortes do que monstros no campo de mundo aberto. Os monstros que estavam à sua frente tinham HP muito mais forte que o chefe amarelo-dourado dos mapas de nível 80. Foi feito assim de propósito. O monstro em uma masmorra foi projetado com base no número de jogadores pagos. Como Pandemonium era uma masmorra de 20 homens, o longo HP seria justificável. Se eles tivessem apenas 18.000 HP, não seriam mortos instantaneamente. Infinito, é sua vez. Beleza. Endless Starlight recebeu o ataque preventivo e usou arremesso de escudo, a uma boa distância. O escudo ricocheteou em 3 dos guardas lobisomem antes de voltar para a luz estelar infinita. Enquanto o agro se aproximava de uma área, os 4 monstros rosnaram e correram em direção ao atacante. Endless Starlight ativou Sanção e Hammer Drop para travar totalmente a atenção dos monstros. Só então o grupo iniciou o ataque. Depois de ter HP abaixo de 50%, o monstro começou a se metamorfosear em suas formas completas de besta, mudando de aparência humanoide para grandes lobisomens. Nessa forma, o monstro ganhava um bônus de 20% de poder de ataque. No entanto, tendo Endless Starlight como tanque forte, os monstros não podiam fazer muito com seu aumento de poder e foram derrotados sem muita resistência. O grupo avançou e matou em direção ao primeiro chefe rapidinho. O primeiro chefe era uma lobisomem linda que ainda estava em sua forma humana. O nome dela era Aika. Esse chefe era apenas um mero nível cinza prateado. Zhang Yang não precisou se mover nenhum músculo, já que até mesmo Endless Starlight poderia facilmente dominar o chefe apenas pelo equipamento. Mesmo que Aika tenha muitas habilidades e até tenha matado alguns membros do grupo, o chefe não conseguiu resistir à combinação de Zhang Yang, Endless Starlight e a força principal de ataque do grupo. Ambos os tanques se revezaram para ativar a agressão do Vanguard, para anular completamente a ult do chefe e terminaram a batalha em apenas 1 minuto. Essa luta foi vencida não pela habilidade, mas pelo puro poder do equipamento deles. Tudo o que faziam era simplesmente cortar e bater. Depois de distribuir o saque, o grupo continuou matando em direção ao segundo chefe. Nesse momento, as habilidades de todos já estavam prontas para serem usadas novamente e, após uma cena chamativa de ultis, o segundo chefe lobisomem desaba no chão. Assim, de repente, eles limparam a seção dos lobisomens da masmorra. Após acender o fogo sagrado no acampamento dos lobisomens, a equipe prosseguiu para limpar o acampamento dos humanos e depois o dos vampiros, abrindo o portal que levava a Suga. Após cerca de 10 minutos, a equipe chegou ao chefe final, Suga. O chefe era, como o nome sugeria, um golem gigante feito de pedra de 70 a 80 metros de altura. Suga estava completamente imóvel. Pode-se até confundir com uma estátua em vez de um ser vivo. Havia até uma grossa camada de musgo crescendo em seu corpo. Se não fosse pela plaquinha pendurada na cabeça, Zhang Yang já teria pulado o chefe, golem de pedra Suga, ser elemental amarelo-dourado, nível 85 HP, 10 milhões defesa, 2.000 que diabos? 10 milhões? Meu Deus! Esse chefe é muito mais forte que um chefe violeta Platinum! Gritou Gordo em um acesso de raiva. Zhang Yang explicou, esta é uma masmorra para 20 pessoas. É normal o chefe ter tanto HP. Se fosse uma masmorra de 5 homens, o chefe teria cerca de 2.500.000 HP. Mas este é um nível amarelo-ourado. Sim. E o primeiro chefe de masmorra amarelo-ourado. Mapas de nível 80 são praticamente possuídos por chefes violeta Platinum. Por isso a masmorra terá um chefe amarelo-dourado. Eu já mencionei isso antes, não mencionei? Os chefes de mundo aberto sempre estarão um nível acima dos chefes das masmorras. Chega de conversa. É melhor você começar a pensar em uma forma de enfrentar esse chefe. Zhang Yang começou a pensar. Vamos só tentar. Reserve, dança do céu e da terra, até os últimos 10% de HP. Isso, ou qualquer situação importante. Entendido. Zhang Yang realmente sabia como derrotar o chefe. Ele só não queria revelar isso para o grupo. Como não havia outros jogadores correndo para invadir a masmorra e conquistar a primeira recompensa clara, Zhang Yang decidiu treinar a taxa de resposta do grupo. De um jeito ou de outro, é um bom treinamento para eles.
Zhang Yang estava usando o rei urso de orelhas de ouro nessa masmorra. Como a velocidade de movimento da tartaruga mítica em terra era tão lenta que até uma avó poderia andar mais rápido, ela não era adequada para viajar. Zhang Yang puxou as rédeas do urso e correu em direção ao chefe, lança da obliteração. Menos 3,198. Um tremor repentino atingiu a terra e o chefe se moveu. Havia uma rachadura no rosto do golem e revelava os olhos e a boca do golem. A brecha se abriu ainda mais e saiu uma voz baixa e profunda que ecoou por toda a área. Tolos insolentes. O segredo antigo está selado para sempre. Ninguém a obterá. A ganância será punida com a morte. Saiam, criaturas imundas. Suga se movia extremamente lentamente à medida que a calcificação da camada externa começava a desmoronar. Passo a passo, Suga começou a andar mais rápido. Pouco a pouco, à medida que as pedras descascavam da superfície, a velocidade de movimento de Suga começou a ganhar velocidade. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.